Olá, aventureiros, tudo bem? Hoje mais cedo tivemos uma palestra com a Branca Galdino, que ela é fundadora e CEO da empresa 9PR. A 9PR é uma empresa de PR no mundo dos games que já trabalhou com grandes nomes como Loud, Ubisoft, Tencent. É uma empresa assim gigantesca no mercado e agora a Branca vai falar um pouco sobre a indústria. Pessoal, é um prazer estar aqui hoje, tá? Dividindo um pouco, compartilhando. Eu costumo falar de compartilhar conteúdo da gente, é uma das coisas que a gente consegue deixar com a nossa passagem por aqui. Então, muito prazer estar aqui com o pessoal da FGV Quest, prestigiar, conhecer todas as instalações. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Queria começar a nossa conversa com o que você mais falou assim na palestra. Na verdade, o que você começou. Que você disse que nunca se imaginou sendo dona de uma empresa, que das suas experiências de trabalho, às vezes até da sua geração, vocês não tinham essa mentalidade. Eu poderia desenvolver um pouco pra gente também? Claro, com certeza. Isso aqui é um padrão de mudança de gerações, né? A minha geração, ela era muito comprometida em você casar, ter um emprego, ter filhos. Eram realizações mais pessoais e o foco profissional era muito assim, de você se manter. Não tinha essa compulsão de empreender, de criar sua empresa. E eu fui fazendo isso de uma maneira meio sem querer, né? Na verdade, eu falo para as pessoas, assim, eu comecei a trabalhar para manter minha casa, para sustentar meus filhos. E aí, virar uma empreendedora, virar uma empresária foi uma consequência do meu esforço, mas nunca eu pensei assim, vou ter uma empresa. Fui ficando desempregada, fui conseguindo um bico ali. Quando eu percebi, eu já estava em outro segmento, fazendo uma coisa que eu amava. E parece que espontaneamente acontecia, né? Então, não foi premeditado. O que eu acho que é muito diferente, porque hoje em dia o pessoal parece ter uma pressão da sociedade em você precisa ser um empreendedor, você precisa criar uma solução inovadora, você precisa ter uma empresa de milhões ou um negócio que fature. E eu acho que não é bem por aí. Acho que a nossa economia, né, aqui no Brasil, a gente é rico em oportunidades e a gente tem grandes oportunidades de carreiras, grande oportunidade de você fazer parte de algum projeto grande, de uma empresa ou até um projeto pequeno, mas que você vai ser imprescindível e você vai conseguir ter o mesmo sucesso monetário, profissional, satisfação, enfim. Tem que equilibrar muito. Então, acho que no meu caso é esse. Eu falo, eu nunca sonhei em empreender, foi por acaso. E teve muito sucesso, por sinal. Cara, eu acho que assim, tudo que a gente faz com carinho, a gente consegue melhores resultados. Esse foi um dos grandes aprendizados. A hora que eu comecei a trabalhar com isso, com assessoria de imprensa, com imagem, gestão de imagem, media training, eu me encontrei. Era uma coisa quase que natural eu fazer. Então, assim, pra mim fez muito sentido, mas assim, eu não consigo dizer que é uma fórmula. Se eu tivesse que começar agora, eu não sei por onde eu começaria. Foi meio intuitivo também. Como é esse processo de levar a marca de alguém pra Forbes, que é uma coisa que você falou muitas vezes assim na palestra? Eu fiquei muito interessada. É porque assim, o trabalho de assessoria, ele basicamente você é um facilitador, né, da comunicação. Porque, infelizmente, assim, existem muitas pessoas famosas, existem muitas empresas, marcas, etc., que elas acabam não trabalhando a imagem dela da forma correta. Elas não conseguem atender, elas não conseguem chegar num jornalista. Às vezes você está assistindo um programa de televisão e você fala assim, nossa, pegaram uma pessoa para falar que nem parece que não entende tão bem. Se é uma coisa que você domina, você fala assim, nossa, essa pessoa não entende nada. Então, ele entra como um facilitador, de juntar quem fala bem, quem é a fonte, né, com a notícia. E no caso de levar para Forbes, é que assim, Forbes, ela tem lá o ranking, né, de under 30, né, que são pessoas abaixo dos 30 anos que se destacaram por seus trabalhos. Quando eu comecei a trabalhar com games há 10 anos atrás, né, eu comecei num momento que eu pegava muito essas personalidades, pessoas muito famosas, né, e essas pessoas muito famosas, elas não chegavam no radar das revistas para se destacarem nesse segmento de games. Então, assim, um caso que eu gosto muito é no caso do Playhard. Playhard, ele sempre foi uma mente brilhante, ele foi um dos fundadores da Loud, só que assim, ele começou um trabalho muito lá atrás, ele começou com 13 anos de idade, né? Ele fez faculdade fora, ele é formado, ele fala outros idiomas, e ele tinha um trabalho muito consistente de empreendedor, de projetos que ele vinha traçando, de relevância dentro do universo games. Só que assim, esse trabalho de construção, ele começa meses antes.
quando você vai a primeira vez e encontra com o jornalista, você explica quais são seus clientes, você traça assim o que eles têm de diferencial, você oferece eles como pauta, e aí você vai criando uma recorrência. O jornalista começa a colocar no radar dele. Então, assim, óbvio, a Forbes ela tem um método muito democrático, né? Ela oferece que as pessoas se inscrevam, né? Existe ali uma pequena taxinha, mas isso está relacionado, elas se inscrevem para elas entrarem numa lista de consideração. Só que no caso do PH, né, foi uma coisa muito espontânea. Ele foi se destacando, a gente foi conseguindo colocar algumas pautas, conseguir fazer com que fosse acompanhando a carreira dele, para, no final do período, ele ser indicado espontaneamente, internamente, para concorrer. E aí um comitê elege a pessoa. Então, não foi só ele, né? Teve outras pessoas, teve o próprio Nobru, né? Que fez muito sucesso, foi MVP mundial de Free Fire. Tem o próprio Flakes Power, né? Que dentro do Fortnite é uma lenda, né? Ele tem a própria skin dele. Então, são pessoas que eu tive a oportunidade de assessorar, tive a oportunidade de ajudar eles a saírem bastante na imprensa, não só darem entrevistas para Forbes, e entrarem no radar, né, das listas de consideração. Olha, essa pessoa é relevante, eu já vi ela aqui, ali, ali, então faz sentido a gente considerar ela e ela ser votada. Mas assim, é um trabalho de construção. Eu acho que assim, eu já fui procurada por vários influenciadores, várias pessoas que falam assim, eu queria sair na Forbes. Só que o trabalho tem que ser consistente durante o ano. Eu faço só um pedacinho, que é colocar a pessoa em matérias, em veículos, etc. Mas existe também a presença daquela pessoa. Ela vir em podcasts, falar com outras pessoas, atender outros nichos, elas prestigiarem eventos, não só balada, festa, mas prestigiarem eventos do mercado, estar presente. Isso faz com que a relevância dela aumente, né? Então, eu acho que eu só fiz meu trabalho de assessoria mesmo, de relações públicas, de posicionar a pessoa para ela ser notada. Queria saber também da sua experiência do UOL, que foi realmente mais onde você se desenvolveu nessa parte de jornalismo, de relações públicas com as pessoas. Como é que isso incentivou tanto a você chegar nesse ponto que você está agora? Cara, no UOL, foi assim, eu fui trabalhar no UOL como designer, né? Designer, era muito divertido. Eu lembro que até hoje eu só entrei no UOL porque era anos 2000, né? A bolha da internet. E antes de entrar para fazer entrevista, eu comprei uma cartela de presilha Black e coloquei todas no cabelo para parecer descolada. Meu cabelo era curtinho com 20 prisilinhas. Então eu cheguei lá chegando, né? Mas brincadeiras à parte, dentro do UOL eu trabalhei 8 anos lá. E aí eu descobri essa característica minha de interatividade com as pessoas, dessa facilidade de conversar com todo mundo. Eu trabalhava numa área de designer, mas eu tinha que fazer muitos briefings, conversar com jornalistas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Henrique Amorim. Então, você pegar um elevador com o cara que fala, olá, tudo bem? É bizarro, porque você se sente intimidado a ter um conteúdo, a trocar com essas pessoas. E aí você começa a perceber que você consegue se relacionar tanto com um jornalista famoso, quanto com o faxineiro, tanto com o jornalista de rádio, o jornalista de TV. Lilian Vitfib também tinha quadros no UOL, então foi muito tempo. E aí aconteceu uma coisa divertida, né? Que assim, eu fui descobrindo ainda mais isso, porque eu gostava de ajudar. Então eu quis trabalhar na CIPA, né? Quando eu percebi que no último ano que eu tava lá eu tive mais de 400 votos, eu falei assim, nossa, uma coisa eu devo fazer certo. Então, despertou realmente essa minha sensibilidade para trabalhar a comunicação, para conversar melhor. Óbvio que demorou alguns anos para eu implementar, mas eu percebi que era uma característica minha, essa sociabilização com as pessoas. Então, ajudou bastante. E é óbvio, né? Se trabalhar com jornalistas desse renome, você aprende muita coisa. Principalmente, assim, a sutileza de como você trata as notícias, o quanto aquela notícia ela pode interferir no cotidiano de milhares de pessoas, o quanto é importante você ser muito claro na forma como você está falando. Às vezes você tem um segundo para captar a atenção ou para você dar uma informação para a pessoa. Então isso ajuda muito, principalmente para você direcionar a comunicação na hora que você está fazendo media training, na hora que você está montando um release, na hora que você está realmente exercendo essa questão da comunicação. Falando um pouco sobre jornalismo, como é essa questão de, às vezes, conflito entre a imprensa e os times especializados pelos quais você faz assessoria? Teve algum momento, assim, por exemplo, em que o jornalista perguntou alguma coisa e aí a pessoa que estava assessorando não soube responder, ou coisa do gênero?
Tem. Na verdade, assim, tem várias situações de conflito, tá? Eu acho que, assim, o jornalismo, ele tá mudando. Mas eu cheguei a pegar um momento em que o jornalista era muito agressivo. Por quê? Porque ele trabalhava em cima do furo, em cima da notícia que o leitor ainda não sabe. Não, para ele conseguir essas confirmações, ele tinha que confrontar o livro. Então, assim, a primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei surpresa e me senti muito mal, porque meu trabalho foi mal executado. Aí você começa a desenvolver, né? Então, o que você faz? Você alinha antes com o jornalista. Olha, ele não vai falar a respeito disso, não vai falar a respeito daquilo. Você instrui o seu cliente a negar. Porque, assim, o trabalho de construção de uma história, de uma informação, tem um jornalista, mas tem um interlocutor. Se o jornalista perguntar e o interlocutor não responder, acabou a informação. O jornalista não faz o trabalho dele, o interlocutor não tem a visibilidade, mas ninguém sai ferido. Mas já aconteceu, eu tinha muita dificuldade, principalmente em evento presencial, quando você não tem como fazer todo esse alinhamento, né? Então, assim, você às vezes tem que interferir, você entra e fala assim, olha, ele não vai responder a respeito, e você tem que estar muito segura. Eu cheguei a ter uma situação dessa numa gravação da Rede Record, com um dos meus clientes, e eu tive que interferir na hora da gravação mesmo e falar assim, não, ele não vai responder a respeito disso. Não estava alinhado. Porque geralmente pauta de TV você alinha. Mas o jornalista, às vezes, ele tá ali, ele sente uma brecha, ele corre atrás. Entendeu? Então ele vai fazer. Mas, assim, é muito desagradável. Outra situação até curiosa é que, assim, quando você faz campeonatos, né? É aquele momento que o jornalista encontra o jogador superestelar que vem de outro país. E aí, o jornalista, em vez de fazer uma pergunta, ele gera uma situação constrangedora, que ele vai pedir um autógrafo. Ai. Então, assim, o comportamento de fã dentro de jornalista é muito difícil, porque você precisa do jornalista, você não pode brigar com ele, mas ao mesmo tempo, o europeu, ele não está acostumado a chegar aqui e aí ele está ali se disponibilizando a ser entrevistado, ele está a atender a imprensa e aí tem esse comportamento de fã. Essa situação é mais agradável ainda, porque você tem que cortar, você não pode deixar pegar o autógrafo, você tem que repreender o jornalista. E eu já tive situação de ter que tirar jornalista de cobertura porque ele não cumpriu as regras. Sério? Sério, é muito desagradável. Você precisa do jornalista, mas assim, você tem que respeitar o teu cliente. É a produção do evento, é a organizadora do evento, ela te contratou para você fazer exatamente esse papel. Mas e quando é o convidado que está sendo impróprio? Desse tipo de reação mais negativa, explosiva? Aí você falhou. Aí você falhou. Muito pior. Você falhou como assessor daquela pessoa. Tá? Assim, é óbvio que eu sempre tive muita sorte de trabalhar com excelentes pessoas que realmente assimilavam, né? Eu tive cliente que, assim, tipo, entre eu pegar ele ali no canto da sala e trazer pra cá pra sentar, eu soprava no ouvido dele. Não fale a palavra tal, não se refira a isso. E ele conseguir chegar, a primeira pergunta ser sobre isso e o cara não responder. Ele fala de outra forma. Eu tenho muita sorte, mas já aconteceu algumas vezes, não poucas, do comportamento do jogador, do streamer, de ele ser extremamente assim, falar coisas. Teve uma pessoa que num podcast eu vi com pessoas famosas, né? Ronaldo, etc. O cara vem falar das novinhas, de não sei o que, usar termos pejorativos. Então, assim, isso tira totalmente a credibilidade da pessoa. Isso vira um tópico. É como se você fizesse um recorte negativo em cima do que ele está fazendo. Então, minha percepção, eu profissionalmente, eu falo assim, eu falhei. Então, eu fico com uma coisa de me reconstruir e retreinar o cliente. Isso porque a gente tá falando de um cliente. Agora, quando a gente pensa em como esse comportamento afeta um time de pessoal que joga de esportes e tal, nossa, isso afeta absurdamente. Até mesmo uma organização como um todo, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, a Loud, acredito que eles não devem ter nenhuma questão, assim, nenhum envolvimento, mas que realmente, se um jogador desse time afeta totalmente até a imagem da empresa. Eu tenho um exemplo muito bacana que aconteceu em Free Fire, né? Você tinha
A line de Free Fire era composta de 4 jogadores, né? E aí, na semana da final, né, houve um ruído externo, né? Um dos jogadores estava fazendo live, se desentendeu com o outro, e aí rolou uma ameaça para a namorada do outro, né? Esse tipo de comportamento, ele imediatamente, né? A pessoa tá em live, é uma coisa que se você cronometra é de 6 segundos. Eu tomei o cuidado de cronometrar. Uma fala de 6 segundos acabou com a carreira daquele jogador. No dia seguinte, ele foi expulso do jogo pela desenvolvedora, né? Então a desenvolvedora, ela baniu ele do jogo. Quando você é banido do jogo, enquanto profissionalmente, acabou pra você. Porque o jogo principal que você joga, você não pode jogar em lugar nenhum. Ah, mas cria outro nick, não sei o quê, mas você não é mais. Você não pode mais ser um cara de destaque, você não pode ser ainda uma mosca branca. Você perdeu o seu nome, você se cria de novo. E assim, ele foi banido do jogo, consequentemente a organização tem que romper o contrato, porque dá precedente legal, os contratos dos jogadores prevêem essa questão de imagem, né? Aí ele foi banido da organização, a organização tinha patrocinadores como BMW, Coca-Cola, ele perdeu todos os patrocínios. Isso. Né? E aí, semana de final do campeonato. Free Fire é um jogo muito dinâmico, né? Pelas quedas e etc. O time tinha potencial de chegar numa boa qualificação, tá? Só que assim, com essa quebra, com esse jogador sendo expulso, eles tiveram que usar um reserva e geralmente os times não tinham reserva. Então pegaram alguém a toque de caixa. E aí, eles foram lá pra final, já tava tudo cagado, não ia dar mais certo, né? Eles não iam mais conseguir uma classificação de primeiro, segundo, terceiro. Pra ajudar, os jogadores que ficaram, afetou tanto eles que eles eram tão ligados que daí o primeiro buia que eles fizeram, né? Que é o marcar o ponto no jogo, eles foram comemorar mostrando a camisa do cara que tinha sido banido. Conclusão, esse jogador que mostrou era muito amigo dele, também foi suspenso indefinidamente, ou seja, acabou o campeonato para aquele time. Ele ficou tão mal classificado que ele caiu da Série 1 para a Série 2. Então, assim, tudo isso foi uma movimentação de uma semana por causa de uma fala de 6 segundos. Um jogador conseguiu fazer tudo isso. E existe essa história até hoje dentro do cenário. Caramba. Mas, de curiosidade, para além de afetar a reputação dos jogadores e dos times, como isso afetaria... Como se esse comportamento dos jogadores pode afetar a cultura dos jogos em si, sabe? Como um todo, do jeito que a gente vê CS, LoL, PUBG. É excelente. Na verdade, toda vez que acontece uma coisa, uma situação dessas, ela fura a bolha. A bolha assim, em assessoria você tem um nicho, você tá falando de games e esportes, então você tem os veículos que cobrem aquele segmento o tempo inteiro. É igual ao futebol. Tem os veículos que cobrem só o futebol. Só que quando acontece uma coisa muito grave, isso extrapola. Por quê? Porque vira uma questão que não só aquele pessoal daquele nicho. O pessoal de fora fala assim, nossa, você viu o que aconteceu ali nos games? Então, esse tipo de situação cria uma imagem negativa pro jogo. Então, assim, um exemplo que é mais claro, que as pessoas percebem melhor, é, por exemplo, quando você tem aquela notícia, jogador do jogo tal matou a esposa. Acontece, né? O jogador do jogo tal, enfim, ele acaba trazendo a questão de ele fazer parte da comunidade que joga aquele jogo. É como se ele fosse, se o jogo tivesse interferido. Muitas vezes, quando a gente tem esses casos de massacre, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, né, o pessoal sempre busca essa correlação. Ah, o que o cara fazia? Ah, ele ficava no quarto dele jogando, mas o que ele jogava? Isso vira uma pergunta que as pessoas ficam desesperadas para associar o comportamento da pessoa a um jogo. E quando acontece isso, o jogo cai. E tudo que é relacionado a ele, eu tive um campeonato no Brasil que ele não teve cobertura de imprensa, de TV, porque ele aconteceu logo após aquele massacre que teve numa escola de Suzano. Então, naquele período a imprensa julgou que transmitir notícias de um jogo FPS
seria negativo, porque seria associado a esse movimento. Isso aconteceu numa janela de 2, 3 meses. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Quando você tem uma imagem do jogador, esse cara, ele representa todo um jogo, né? Então, eu já fiz treinamento para times, vários times de um campeonato, porque naquela liga eles estavam... Entre os jogadores estava com muita brincadeira de fazer menções sexistas, menções racistas. Então, isso chancelava que o jogo incentivava isso. E aí a desenvolvedora, né, os fabricantes, eles acabam ficando preocupados com a reputação do jogo. Branca, você poderia falar um pouco mais sobre como é a experiência de organizar esses grandes eventos assim, de lançamento de jogos, pré-lançamento? Olha, é bem desafiador, tá? Porque, assim, geralmente, quando te contratam, ainda é segredo. Então, assim, o primeiro desafio é você manter isso em segredo, mas ao mesmo tempo você tem que acionar um monte de fornecedores. Você tem que ver um local para o evento, você tem que ver se tem cosplay para esse evento, você tem que montar um circo. Só que você tem que montar um circo em segredo. E aí, começa um trabalho de formiguinha, né, de você juntar toda essa infraestrutura do evento. E aí você começa a trabalhar ao lado de divulgação, né? Às vezes você tem um tempo bacana, às vezes não. Se você tem um tempo bacana, tem várias etapas que podem ser comunicadas, né? Então, se é um torneio, quando que abre venda de ingresso, se vai ter venda de ingresso, se vai ser distribuição, quem que vai participar, qual que é o time principal, qual que é o secundário, quem são os casters, quem são as pessoas que vão comentar, enfim. Você tem uma camada de coisas, o que mais vai ter além dos jogos. E aí você pode criar essa linha de comunicação. Só que nem sempre é tão gigante, às vezes é uma coisa pequena. Tipo, o lançamento mesmo de um jogo, a desenvolvedora, ela vem com aquela premissa de ela tem que lançar e ser um sucesso no primeiro momento. Então, às vezes, a gente consegue trabalhar num beta, numa divulgação, distribuindo chave para jornalista, mandando um presente para jornalista, porque ainda é importante você criar um relacionamento bacana com o mercado de jornalismo, né? Mas, assim, são muitos desafios. Eu acho que o principal mesmo é você fazer caber na verba do cliente tudo que ele quer. Porque ele quer que solte fogos, ele quer que desça um helicóptero, ele quer que venha o principal influenciador do mercado. Ele quer tudo ao mesmo tempo, só que ele não tem dinheiro para tudo. Então, eu acho que também tem uma coisa de criatividade e jogo de cintura. A parte da assessoria, ela acaba sendo uma coisa muito de criatividade, tá? Porque, assim, nem sempre você tem um budget muito grande, mas você precisa transformar, você capturar a atenção de um jornalista, de um veículo grande para você dar aquela matéria, é um grande desafio, tá? Então, assim, às vezes é muito difícil. Eu acho que esses dias um cliente veio e me perguntou assim, olha, eu preciso lançar um evento, você acha que eu gasto para lançar, para anunciar ele, ou você acha que a gente faz normal e gasta o dinheiro quando o jogo for lançado? É uma dúvida, porque assim, você faz uma onda e um barulho no lançamento e você cria uma mega expectativa e talvez você tenha uma chance, um tempo maior de construir uma história e ter sucesso, ou você lança aqui mais fraquinho, guarda o dinheiro para você fazer mais barulho quando você estiver perto, para você realmente garantir. É sempre assim uma série de fatores que você tem que avaliar para indicar para o cliente e ver o que ele concorda mais ou não. Assim, um exemplo que eu posso dar é que assim, o ano passado a gente fez um campeonato de FIFA, né? E aí o cliente queria fazer um relacionamento com os clientes, com os jornalistas antes do evento, né? O evento teve 3, 4 jornalistas, mas esse evento de relacionamento que ele quis fazer antes teve 50. Por quê? Porque a gente resolveu propor para o cliente era gringo, a gente falou assim, olha, tá, você quer trazer os jornalistas, quer fazer relacionamento? Ah, vamos na churrascaria, vamos fazer uma pizza, vamos fazer um happy hour. A gente falou assim, ó, por que a gente não faz um churrasco com pagode? Mas como assim? A gente alugou uma quadra, como é normal, né? A gente tem aquelas quadras mais profissionais. Alugou uma quadra, tem aquela área de churrasco, churrasqueira, contratamos um buffet, chamamos um grupo de pagode. E foi incrível, porque assim, foi um dos eventos mais bem sucedidos para jornalistas. Eles não tinham a obrigatoriedade de produzir nada, eles não ganharam nenhum press. Aliás, eles ganharam um press kit, mas era uma coisa bem simples, uma sacolinha com uma camiseta. Mas assim, foi muito
assertivo, porque a gente conseguiu pegar o tema, que era a FIFA, a gente conseguiu trazer os jornalistas para uma coisa relacionada ao FIFA e o cliente conseguiu se relacionar com todos eles. A gente teve poucos jornalistas no evento, cobrindo eles presencialmente? Sim. Mas a gente teve o mercado inteiro falando, todo mundo escreveu a respeito. Ah, mas obrigatoriamente, quem vai nesse evento, o jornalista que vai, ele é obrigado a escrever? Não é. Assim, ele vai, a gente quer só que, assim, aquele jornalista que tá ali sempre, o ano inteiro ajudando a gente, que ele tenha aquele momento que ele pode ir só pra curtir mesmo. Porque, afinal de contas, acho que é uma forma também de prestigiar o trabalho dele, né? Então, assim, esses são alguns desafios, mas, assim, é sempre bacana trabalhar com assessoria, porque você acaba tendo algumas oportunidades de ouro. Muito obrigada, Branca. Eu espero que nosso próximo encontro seja um churrasquinho com pagode. Olha, desde que não tenha um gato envolvido, porque a Nine Cats tem 9 gatos, mas a gente não um churrasco, tá? Vocês são super bem-vindos, vai ser um prazer receber vocês em São Paulo. Ou então a gente promove alguma coisa aqui no Rio mesmo, para os aventureiros participarem. Ah, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E falando nisso, Branca, muito obrigado. E obrigado também aos aventureiros que estiveram aqui presentes para acompanhar a nossa aventura de hoje. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, curta, comenta, compartilhe. Siga nossas redes sociais também, no nosso Instagram. E se vocês quiserem continuar acompanhando mais a gente, siga a gente para mais aventuras. Muito obrigado. Até a próxima quest. Valeu!